Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais um Botando Banca aqui nos estúdios da Garcini Produtora, aqui no Espaço Madeira, da Valéria e da Fernanda, do Moreira Buffet. A nossa decoração do nosso estúdio, do nosso espaço, é da Fátima Vivaldo. O nosso figurino é da Regina Toffoli Uniformes e também patrocinando o nosso programa, ajudando a gente a molhar as palavras, a Boutique da Água. Aqui no Botando Banca a gente procura trazer pessoas interessantes, personalidades da cidade para um bate-papo, para que você conheça melhor essas pessoas. E hoje nós temos o prazer de receber para um bate-papo, com certeza muito gostoso, ele que é escritor e poeta, Letério Santoro. Letério, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Igualmente para mim estar aqui. Vamos falar daqui a pouquinho da APEG, Associação dos Poetas e Escritores de Garça, que recentemente completou 15 anos. Mas eu queria conhecer um pouquinho do Letério. Letério, você veio da Itália, é isso? Eu nasci na Itália. Qual cidade? Fuscaldo. Fuscaldo? Na província que equivale ao estado de Cosenza, no sul da Itália, E hoje, por exemplo, vi uma fotografia de Fuscaldo à noite, não se vê viva alma em função do coronavírus, que está apavorando o país todo, a Itália toda. Mas eu sou brasileiro naturalizado. Você ficou quanto tempo na Itália? Veio para o Brasil eu quanto vim tempo? Com 7 anos, depois da guerra, da Segunda Guerra. E voltei para lá para estudar com 22 anos. Fiquei 2 anos, em 1964 voltei para cá. E quais são as lembranças de uma criança de 7 anos morando na Itália? Deve ter algumas coisas para recordar, Sim, a pracinha, por exemplo, porque a minha cidade de Fuscaldo, ela é numa colina entre o mar e a montanha. Então, ela tem uma visão do mar que é a coisa mais linda e inesquecível, principalmente porque eu voltei lá com 22 anos. E as vielas, aquelas ruazinhas apertadas da minha terra, que por sinal estão refletidas até na minha poesia, evidentemente, pelas lembranças ou fotografias daquela cidadezinha. E como que aconteceu? Você veio para o Brasil e Garça. Como que Garça surgiu na sua vida? Garça surgiu em função de minha esposa, Deus a tenha. Conheci, Dona Judite. Dona Judite. Saudosa Dona Judite. Judite Zago, da família Zago aqui de Garça, que ela foi para São Paulo. Sim. E lá, em função de uma sobrinha dela que estudava no Senac, onde eu trabalhava, e ali eu conheci a sobrinha, que ela era um tipo muito interessante de estudante, gostava de futebol, do feminino. Sim. E depois que eu me separei do primeiro casamento, através da sobrinha, acabei conhecendo a Judite e ficamos 40 anos juntos. Sim. E ela faleceu em 2016, E ela era uma inspiração constante para mim, no sentido de poesia, mas era também ela que me ajudava a distribuir o poema das Cerejeiras nas festas das Cerejeiras. Exatamente. Eu lembro dela até porque eu trabalho na rádio universitária eu vou falar até da ligação do senhor com a Igreja Católica, Exatamente. A hora da Ave Maria e tal. Em muitos momentos eu tive até o privilégio de fazer a técnica lá de som, enquanto a Dona Judite, o senhor, comandava naquele momento. Então, ela sempre muito simpática, muito querida realmente. Obrigado. A Dona Judite, saudosa Dona Judite. Exatamente. Foi uma inspiração, então, para o senhor também. Foi uma inspiração. E continua sendo. Continua sendo, porque ela está viva para mim nas obras e nas fotografias dela lá em casa. Legal, a gente vai falar daqui a pouquinho das obras. Certo. E como que surgiu essa paixão pelas letras, pelos poemas,
Olha, publicou alguns livros também, a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando foi, qual o momento da vida e que idade, como que aconteceu esse processo? Aos 16 anos. Bem jovem, né? Adolescente, né? Eu fui para a casa dos meus tios passar as férias de meio de ano, lá em Entre Folhas de Caratinga. Entre Folhas? Hoje, Entre Folhas é um município, mas na época ele era um distrito de Caratinga, Gentil Caratinga, era uma cidade maravilhosa. E lá eu compus o meu primeiro poema. Mas a importância não está na composição do poema, e sim no estímulo que eu recebi quando o avô dos meus primos, o avô materno, ele leu o poema e me animou a continuar. Daí que eu vejo a importância do estímulo para aqueles que estão começando. É importantíssimo isso, né? Principalmente nas artes, por exemplo. Então, aquele estímulo do doutor Orestes Paiva, ele perpassa todos os poemas meus até o momento. Serviu de um ponto de partida ali. Exatamente, né? De continuar sempre. E depois, você sabe que eu estudei em seminário, né? Seminário, Queria isso. ser padre e fiquei 11 anos nos seminários. No médio, que é justamente o da adolescência, é que eu comecei a escrever, como eu te falei, com os 16 anos, mas depois, aos 19 anos, comparando-me com os outros, porque lá é internato, né? Sim. Tinha outros poetas melhores do que eu, evidentemente, e eu dei por encerrada a minha carreira de escritor ou de poeta, né? Olha só. Mas é engraçado, porque eu gostava da poesia. Sim. Que foi em 1959, portanto eu tinha os 19 anos, eu me despedi, tem até um poema de despedida da poesia, mas eu juntava poemas de outros companheiros. Sim. E organizei o que seria uma coletânea poética, minha primeira coletânea poética, coletiva, né? Sim. Que é Arpejos da Aurora. Arpejos. Quer dizer, alguma coisa de canto da aurora, que é a adolescência e tal. Que eu tenho até hoje guardado, mas não publiquei ainda. Eu espero que os companheiros... Nós temos uma turma de seminaristas, que é a turma do Ibaté. Que nós estudamos em São Roque, e lá tem um bairro chamado Ibaté. E a gente se encontra de 2 em 2 anos, desde 93. E lá, então, essa coletânea que eu espero que a coordenação do grupo do Ibaté ainda se anime para a gente publicar e ter a lembrança do pessoal que é todo velhinho agora. Sim, né? Os veteranos aí. Os veteranos. Mas aí você pensou em parar, deu essa Mas em 64, portanto, depois de 11 anos, né, mais de 11, 59 eu parei, em 64 eu retomei, mas aí já fora do colégio. Sim. E a primeira namorada foi aquela que deslumbrou o começo da minha juventude, com 24 anos, e a partir daí, então, eu voltei novamente ao exercício. E não parou mais. E não paramos mais. Legal. Até hoje. Chegou em Garça em que ano? O senhor lembra, seu Letélio? Finalzinho, últimos dias de 1988. 1988. Exatamente. E a minha primeira atividade pública aqui em Garça foi participar da posse dos vereadores em 1 de janeiro de 89. Né? Exatamente. Por quê? Porque ali nós tínhamos o companheiro Afrânio e tal, que a gente conheceu ali, mas
Então nós participamos dessa posse inesquecível para mim, porque foi minha primeira atividade pública, né? Entendi. E como que funciona, por exemplo, a inspiração, né? É muito peculiar de cada um, né? Por exemplo, para o senhor, né? Como que é o processo de... Pensa-se num tema, a gente sabe, a gente vai falar disso também, que o senhor tem um amor muito grande por garça, né? E isso Verdade. a gente tá expresso aí nas suas obras, né? É verdade. Mas como que é o processo de criação do Letéreo? É a emoção, você sente a emoção diante de uma pessoa ou diante de uma situação, Sim. e a partir dali é como se fosse um raio numa noite escura, que você já tem aqueles traços, quando dá de noite aparece um raio, você vê só os contornos ali, mais ou menos a inspiração é isso. Depois é a dedicação em cima do trabalho, evidentemente, que é 90% de trabalho e 10% de inspiração, na verdade. Eu já ouvi alguns compositores musicais, né, que fizeram obras na música, coisas fantásticas. Eles dizem assim, ele demorou-se bastante tempo para terminar uma música, tem músicas que eles estão ainda em processo. É assim também quando você vai fazer um poema, por exemplo? Um dos meus melhores poemas, que se chama Oração de Moisés no Alto do Monte, ali é a síntese do meu modo de viver. Começou em São Paulo e veio acabar aqui em Garça. Olha só. Então, você tem razão, não é necessariamente, claro, a gente gosta daqueles poemas que brotam mais espontâneos, né? Mas tem esse outro estilo que é o mais demorado, mas às vezes, como no caso desse poema, é até mais profundo, né? Legal. Vamos falar, a gente vai falar daqui a pouco da APEG, né, dos 15 anos da APEG, mas eu queria falar das obras. O senhor trouxe aqui, a Célia até brincou, né, com a sacola de chita, né, toda estilosa. O senhor trouxe aqui, dá pra gente mostrar pro pessoal e comentar um pouquinho? Exatamente. Vamos lá. Então, nós Romanceiro temos de Garça. o Romanceiro de Garça. Esse é o primeiro? Esse é interessante essa pergunta sua, Ronaldo, porque o Romanceiro de Garça foi o primeiro livro que eu publiquei na minha vida. Na vida? Na vida. Olha porque só. eu só comecei a publicar de 2005 para cá. Isto é, com a criação da APEG, né? Sim. Aí que eu me animei e acabei editando. É claro que ele não era desse tamanho, ele era bem mais fininho, porque o Romanceiro de Garça, ele está na terceira edição, né? A capa aqui é um quadro da minha esposa, né, Judite. Olha só. E o Romanceiro de Garça, então, são poemas meus sobre Garça. Sobre Garça. Que com o tempo, né, antes de eu vir para cá, eu já compunha. Por quê? Porque quando eu vinha nas férias com ela, né? Sim. Portanto, antes de vir para cá, nós íamos ao Bosque. O Bosque foi uma inspiração muito grande. A Rua Plínio de Godói, pelo silêncio dela naquela época, também foi outra inspiração, uma fonte de inspiração. Exatamente. A fonte lá na praça, que ainda jorrava água, também foi outra inspiração, e por aí vai. Então esses são poemas meus. Romanceiro de Garça. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Não, mas ele vai acumulando. Sim. Né? Então já está na terceira edição. Entendi. E eu penso, antes da minha morte, que eu não sei quando será, de fazer a quarta edição. Vai sim, se Deus Mas quiser. vai longe, ainda aos 100 anos, é sério. Mas então, nós temos aqui agora o Cancioneiro Garcense. Cancioneiro. O que é o cancioneiro? Agora, a minha obra, o meu projeto poético, se divide em duas partes. Poemas meus sobre Garça, que é o Romanceiro de Garça, e poemas de outros poetas sobre Garça, de outro lado, né? Então aqui nós temos 2 volumes desse daqui. Eu não trouxe os 2, só trouxe um, mas
esse volume, por exemplo, são poemas de poetas ainda vivos, da APEG e outros, porque a obra é coordenada pelo senhor aí, no caso. Isso aqui, então eu sou coordenador, exatamente. Mas participo também com alguns poemas, mas a APEG não é Associação dos Poetas, porque ela não tem essa pretensão de ser de todos os poetas. Sim. É a Associação de Poetas. Então, os que estão aqui são de alguma forma ou da APEG ou de outros poetas que não são da APEG também vivos. E tem o outro que são poemas de poetas do início de Garça. Sim. Tem um poema pequenininho que foi escrito numa árvore. Olha só. E que depois o jornal publicou, que é a coisa mais linda, né? De poemas de amor, de namorado, essa coisa toda, mas que fala de Garça, no poema. Então esse é o Cancioneiro, são 2 volumes. São 2 volumes, então, um de vivos e outro de falecidos. Certo. Esse é o projeto poético que, graças a Deus, eu consegui fazer. Agora, de onde eu tirei esses poemas do Cancioneiro Garcense? Tirei dos jornais. Então, desde 2006... O senhor colaborou muito, né, com o jornal, publicando suas obras, né? Sim, sim. Mas eu digo, o de outros poetas, sim. Eu também tirei... É de claro, outros meios, né? É claro que são poemas sobre Garça, lembrando bem. Não é poemas, por exemplo, de amor, saudade, não. Sobre a cidade. É sobre a cidade mesmo. Ou pessoas da cidade, ou circunstâncias, etc. Além disso, eu tenho algumas séries. A série Travessia. Que são poemas meus, separados por décadas. Olha só. Começa na década de 70 do século passado. Segue uma ordem cronológica? Cronológica, exatamente. A publicação ou não. Sim. Aliás, quando são publicados, eles pertencem a outra série que eu não trouxe aqui, que é o Poemas para o Meu Povo. São poemas da série Travessia, que eu publiquei em jornais de Garça. Né? Aí, por quê? Porque tinha alguma coisa mais a ver com o povo de Garça, por exemplo, né? Além a crônica disso, do cidadão aí tem as crônicas, exatamente. Então, a outra série muito importante para mim é a série Crônica do Cidadão. Por que esse título, né? Porque era o nome de uma coluna que os 2 jornais adotaram, Comarca de Garça e Folha de Garça. Folha de Garça. Né? Eu criei, vamos dizer, essa coluna Crônica do Cidadão e dei um nome ao livro das crônicas que eu publiquei. É uma compilação dessas crônicas. Das crônicas anuais, né? Tanto que é por ano aqui. Esta, por exemplo, este volume, são as primeiras, né? As primeiras publicações no jornal Comarca e Folha. Primeiras crônicas. Em geral, nas minhas crônicas eu trato de assuntos da cidade, assuntos culturais, assuntos políticos e de igreja também, ou religiosos, né? Por exemplo, agora eu estou preparando uma série chamada Crônicas Seletas, isto é, eu vou separá-las por assunto. Então, você quer assunto religioso, eu vou pegar as mesmas crônicas que vêm desde o começo da minha vinda até a morte do jornal, em 18, né? Mas separadas por temas. Cultural, religioso, no caso bem organizado, bíblico. Por sessões, porque às vezes a pessoa não quer ler, por exemplo, o Crônica do Cidadão em si, mas ele quer saber o meu pensamento religioso naquelas crônicas. Então já vou separar por isso. Como também pretendo, porque eu fui, né, um contínuo frequentador da Câmara, de como você sabe, dos vereadores. E
Mas ultimamente, em função da mudança de horários, né? Eles Sim. mudaram da noite para amanhã, atrapalhou tudo. Fica inviável, e voltaram para a noite, mas não voltou para o mesmo horário. Sim. Começa às 5 da tarde. Quem que vai aguentar chegar às 5 horas na Câmara? Não dá. Entendi. Mas em homenagem ao Poder Legislativo, eu vou organizar, então, Inspirações da Câmara, que é o que eu estou organizando para comemorar os 30 anos de frequência da Câmara. Né? Quer dizer que temas, motivos para escrever, falar sobre a cidade não faltam, né? Não faltam. Eu escrevo diariamente porque eu sou um diarista, no sentido de todo dia escrever alguma coisa que é importante, né? Sim. Aliás, uma sugestão que eu dou aos estudantes todos é que escrevam um diário, mas não é para ficar falando de amorzinho ou de coisas escondidas, não. Mas fala da sua cidade, dos seus colegas. É alguma coisa que depois, com o tempo, ajuda a gente. Como é que eu pensava, por exemplo, 30 anos atrás, né? É bom isso. Interessante. Letério, e o que o Letério gosta de ler? Meu Deus do céu. Então... Tem um tipo de... Daqui a pouco a gente vai falar da APEG, né? Dos 15 anos aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque você também deve apreciar algumas obras, algum tipo de leitura, algum gênero, né? Alguns autores, né? Por exemplo, Dostoiévski, desses autores internacionais, por exemplo, me marcou muito, né? A leitura desse Fyodor Dostoiévski, autor russo, e dentro dos livros dele, Os Irmãos Karamazov, né? Ou Os Demônios, que é sobre os adolescentes lá da Rússia e que ele descreveu em romance. Mas ultimamente, eu estou lendo, por exemplo, A Montanha dos Sete Patamares, que é um livro de Thomas Merton, um monge norte-americano, e que marcou muito a mística cristã dos últimos tempos. Ele morreu em 64, 65, por aí. Mas as obras dele eu gosto muito, porque hoje, viúvo, vou fazer uma confidência com vocês aqui, eu vivo mais ou menos num mosteiro na minha casa, né? Sim. Vivendo, orando, trabalhando, com as letras, evidente, produzindo, que é o lema dos beneditinos, que é o fundo dos cartuchos, né? que é a ordem do Thomas Merton. Mas nesse livro ele fala exatamente dos tempos que ele viveu até o ingresso dele para o convento. É uma leitura interessante, então. Você tem... Pega a infância, a adolescência dele, juventude, e aí depois é que ele escreve outros livros, que espero ler também, porque é muito agradável. E é um assunto que eu sempre gostei de religião, e a Bíblia. Naturalmente, que eu procuro não só ler, mas estudar. Tem um outro senhor que estuda comigo a Bíblia, mas no sentido de conhecer mesmo a mensagem profunda de Jesus, né? A minha esposa, ela participou, ela está escrevendo, até eu ia falar para você da inspiração que você traz para os mais jovens. Ela participou de uma oficina, de algumas, mas participou de uma oficina de escrita criativa, e ela voltou encantada com o que você passou, porque o senhor... O Fagner e eu, né? Isso, o Fagner e o senhor. E ela falou assim, olha, mande um abraço para ele, né, a Marisa Moraes. E ela falou assim, olha, ele me incentivou a escrever sobre a cidade, escreva sobre Garça, né? Isso ficou entre tantas coisas. Então, é legal servir de inspiração para a gente mesmo, do que a gente vive, né, Ronaldo? Inclusive, os temas do concurso APEG de literatura, todos, desde o primeiro até o último, que foi o ano passado, e o deste ano também, né, que nós esperamos em parceria
com o Garcini. Opa! Primeira mão aqui, né? Vamos falar que já está saindo aqui furo de reportagem aqui, viu, Célia? Que com a Célia, o Carlos, né, que nós acertamos no próximo concurso APEG de literatura, em agosto, se Deus quiser, o tema vai ser o centenário, e aí vida, paixão e morte do seu Nelson, olha só, ilustrado, aí que vem a parceria, com o filme do Garcini, né, sobre o seu Nelson. Então, primeira mão aqui, pessoal do Botando Banca aqui. Espero que dê certinho. Muito bem, APEG 15 anos. 15 anos, quer dizer, já tem uma estrada boa, né? Boa. É verdade que nós não temos ainda CNPJ, não temos estatutos, não temos nada. Nós temos só a paixão pelas letras, poesia e prosa, né? Vocês então não têm uma sede própria ainda? Não, nós utilizamos normalmente a Biblioteca Municipal, mensalmente, mas já estamos em 180 tantas reuniões, nunca falhamos um mês. E com qual frequência essas reuniões? Mensal? Mensalmente, então, a gente se reúne. Tem um dia específico do mês? É o 4º domingo, inclusive quem nos assiste, se tiver gosto pelas letras, ou for um escritor de algum livro, de alguma poesia, compareça na Biblioteca Municipal, aqui na Avenida Rafael Paz de Barros, das 3 às 5 da tarde, 2 horas, portanto, de atividades, todo o 4º domingo do mês. E como vai ser um prazer receber o pessoal. Quem sabe o Garcini, e aí esse projeto nos permite essa divulgação e a gente tem um retorno bom aí. E o que acontece nessas reuniões? Como que funciona essas reuniões? Nessas reuniões, né? A gente fala, por exemplo, das atividades a programar ou a avaliar. Então nós temos 2 grandes atividades no ano, né? Que é o encontro poético de maio. Sim. E a premiação do concurso APEG de literatura em outubro. Sim. Então, esses 2 eventos têm que ser programados. Por exemplo, agora estamos programando para maio, está logo aí, né? Sim. 2 escritores, um vivo e um falecido. Já homenageamos aí cerca de uns 20 escritores falecidos e vivos, né? E a premiação de outubro, quando então a gente entrega aos vencedores, depois deles lerem a obra premiada no concurso, o prêmio em dinheiro, tem o dinheiro e tem livros e medalhas, etc., que é para estimular a moçada, né? O senhor consegue lembrar quantos membros hoje tem a associação? Nós não temos essa preocupação, porque nós temos, só para dar um exemplo, sim, o Faustino Ranieri, o poeta de Garça, famoso, está sempre aí pelas exatamente, que é o nosso poeta popular. Poetinha. Ele chegou a frequentar várias vezes a APEG, sim, mas ele se diz ainda hoje da APEG. E para nós continua sendo, evidentemente. Sim. A Veridiana, grande cronista, né? Ela também frequentou algum tempo, depois parou, mas continua assinando, membro da APEG. E outros, até 10 mais ou menos, são os que frequentam mais assiduamente, né? Esse encontro, houve um encontro, né, de aniversário dos 15 anos. Esse encontro já ocorreu na Casa de Cultura Cesarino Sega. Perfeitamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi esse momento. A comemoração dos 15 anos, nós fizemos da seguinte maneira. Não fizemos na biblioteca, que era para colaborar com a Casa da Cultura Professor Cesarino Avino Sega, no sentido de ocupar o espaço, né? Sim.
Então nós realizamos um sarau, mas convidando não só os filiados da APEG, os premiados dos concursos e pessoas da comunidade. Só para te dar um exemplo, o resultado, inclusive a Célia, ela recebeu um desafio nosso. Ela estava comentando aqui, como é que ela se saiu? Se saiu bem. Olha, fez bonito lá. Tem uma veia poética. Tem, a Célia é ela é multiartista. Multiartista. Mas foi interessante porque 33 pessoas compareceram, 3 crianças, mais 30 adolescentes ou adultos, e a surpresa, né, de textos muito bonitos. Sim. De 2 alunas do Monsenhor Antônio Magliano que foram premiadas. Né? Muito bom. E então tivemos essa comemoração. E cada um falando dos 15 anos. Dos 15 anos. Não era para falar necessariamente dos 15 anos da APEG, mas era para falar de 15 anos. Então, uma moça lembrou dos 15 anos, do baile de 15 anos, aquela coisa toda. Outra não. Ela lembrou de uma viagem que ela conseguiu fazer quando dos 15 anos. E por aí vai. E a surpresa muito agradável, tomara que ela esteja me assistindo, que é uma de Lupércio. Lupércio. Ela foi aluna do Monsenhor Antônio Magliano. É uma poetisa já com obra publicada mesmo. A paixão dela é a poesia, que é a Karina, né? E ela compareceu. Quer dizer, não era nem filiada, nem premiada, mas ela atendeu ao nosso convite. Nós fizemos um convite público pelo Facebook e ela foi uma das que respondeu. Ficamos muito contentes. E no final, evidentemente, comes e bebes fornecidos pelo nosso querido presidente Toninho Rotisseiro. Sim. Olha, a gente poderia ficar aqui horas a fio conversando, tem muita história para contar, mas acho que não vai faltar oportunidade, né? Não, espero que não. Eu quero agradecer demais a presença do senhor aqui e vou deixar um espaço para que o senhor olhe para aquela luzinha vermelha ali e deixe a sua mensagem, como a gente diz, né, para usar um termo mais rebuscado, né, as considerações finais. Obrigado, Ronaldo. Então, nós, como membros da APEG, convidamos todos os poetas, poetisas da cidade, escritores em geral, e está cheio de gente que de maneira escondida produz, né, mas tem medo de divulgar, para que participe da APEG, como eu disse, todo quarto domingo de cada mês, na Biblioteca Municipal. A gente se reúne das 3 às 5, é um horário bom. E mesmo de outras cidades que queiram comparecer, aliás, aproveitando, Ronaldo, sim. Como fizemos aí a parceria com o Garcini, eu também gostaria de lançar um desafio aos poetas da nossa comarca. Sim. Garça, Galha, Alvinlândia, Lupércio, Álvaro de Carvalho, para montarmos um encontro, um sarau regional. Para quê? Para a gente falar da nossa cidade, das riquezas e belezas de nossas cidades. Fica aí o desafio lançado, que eu espero, com a ajuda até da Karina, que aceitou o nosso convite para isso, para realizarmos esse encontro regional. Obrigado a todos vocês, então. Nós batemos um papo muito gostoso aqui com o poeta e escritor Eleutério Santoro. Eu convido você para assistir até o final. Você chegou até aqui é porque você viu até o final, né? Então faz o seguinte, você vai compartilhar esse vídeo, tem um sininho aí no YouTube, onde você vai acionar ele. Toda vez que a gente subir um novo conteúdo aqui no canal da Garcini Produtora, você vai receber isso em primeira mão. Então compartilhe, a gente agradece mais uma vez a nossa equipe, a nossa produção e nos encontramos numa próxima oportunidade em mais um Botando Banca aqui no Garcini Produtora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.